Eu quero compartilhar aqui uma passagem da Bíblia que se encontra no livro de Lucas, o capítulo 10, dos versículos 38 ao 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Quantas reflexões a gente aprende aqui, né? Esses dias mesmo eu estava refletindo sobre esse texto, né? E uma coisa que você precisa se preocupar. Gente, é uma coisa que importa em tudo, é a presença do Senhor. A gente, às vezes, se cobra por fazer, performar, entregar mais e mais, mas qual mais? O que tem nesse mais? Porque prosperar, realmente ter vida, é se tudo o que acontece tenha a presença do Senhor. Quando Jesus entra, quando Jesus está na casa, quando Jesus está presente, tudo é transformado, nada mais importa se ele não tiver. Então, quando ele chega, a gente tem que se entregar, ter discernimento, buscar, entender, honrar. Ele é nosso Senhor e Salvador. Buscar, ele chega. E aí a gente tem a nossa resposta em permanecer nele, aquietarmos nele, ouvir a sua voz, estarmos atentos na presença dele. Que não importa o que a gente está fazendo, o que a gente tem na mão, importa é quem está reinando no nosso coração. O que tem no nosso coração? Que ele reine. Nada pode ter o nosso coração a não ser Cristo. Ele é a palavra. Então a gente busca entender ele cada vez mais, honrar. E essa vida de resposta é realmente descansar, estar na presença do Senhor, aos pés do Senhor. O dele é o querer quanto executar. É tudo sobre ele. A gente acha que às vezes é mérito da nossa mão, quanto mais eu faço, mas não. Porque a gente pode estar fazendo muitas coisas, aumentando intensidade, aumentando peso, aumentando até valores, aumentando até, de repente, o monetário. Mas se não tem a presença do Senhor, a gente não tá avançando, crescendo. Se não tem paz, não tem a presença. Quando ela chegou na presença do Senhor, perto do Senhor, ele estava na casa, mas ela chegou mais perto. Em vez dela parar para ouvir a voz dele, ela interrompeu ele e deu a ordem, né? E deu assim, não vai fazer? E muitas vezes a gente faz isso, a gente quer a nossa vontade. A gente até para na presença do Senhor para ouvir, só que não ouve. A gente começa a orar, pedir, clamar, chorar, e a gente tem que fazer isso. Mas o mais importante é derramarmos, para esvaziarmos de nós, para que ele nos encha. Se a gente está no barulho, a gente não consegue ouvir a voz dele. Se a gente está dando ouvido às inquietações, está enchendo de inquietação, em distração, em atividades, o que tem na mão, a gente se distrai e aí não consegue enxergar, ouvir a palavra, sentir a presença, honrar a presença. Tava pensando, eu já li essa passagem algumas vezes, já ouvi pregação, tem louvores, enfim. Mas quando eu tava lendo um dia do devocional, que foi o dia 17/11/2024, e voou assim para mim, foi versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu já ouvi, né, que eu sou exemplo, que queriam ter essa energia que eu tenho de fazer tantas coisas e tal. E eu falei que isso é a minha distração também, eu tenho que vigiar. Sabe quando o Senhor fala, você que acha que tá forte, cuidado para que não caia? Porque se eu tiver em excesso, ou no tempo diferente de fazer na hora de descansar, o que seja na hora de descansar, eu tô me distraindo, eu tô disfuncional com o tempo do Senhor. Então há tempo para tudo, há tempo de ouvir e há tempo de aplicar, há tempo de ir, há tempo de descansar.
Mas tudo a gente tem que entender qual estação no tempo de Deus. A espera é importante, o fazer aquilo que Ele manda é importante, o acordar, o despertar é importante, o dormir, o descansar é importante. Por isso que a gente tem que buscar discernimento, porque fazer o que é bom no momento errado, fora da vontade de Deus, não é bom. Só é passageiro, é algo que vai passar. Agora, se a gente está no centro da vontade do Senhor, esvaziando de nós para ouvir, para buscarmos a presença, que é o que importa, naturalmente o Espírito Santo flui em nós e nos envia, e através de nós Ele faz a vontade dele. Então que essa seja a nossa vontade, a nossa busca. O primeiro de tudo tem que ser Ele. O que acontece tem que ter a presença dele, e nada mais importa, e nada mais. Demais coisas Ele vai acrescentando, mas que os nossos olhos e o nosso coração não estejam nas demais coisas, mas esteja em Cristo. Independente do que aconteça, não tire os olhos do Senhor, e que a gente busque com toda a força e energia, sabedoria nele, discernimento nele, entendimento nele, para fazermos aquilo que Ele quer que seja feita à vontade dele em nossas vidas. Por isso, precisamos ter intimidade com o Senhor, buscar cada vez mais, esvaziarmos de nós para que sejamos cheios dele, em nome de Jesus. E precisamos dele para tudo, não conseguimos. Então que a nossa busca seja constante na presença dele, que a presença dele é o que importa. A presença dele é o que importa. E aí a gente se move pela palavra dele. Precisamos dele. Então que todos os dias a gente busque a presença do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando e abençoando todas as pessoas que entrarem em contato com a sua vida. Sejam cheios da alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.